Vamos lá. A gente trabalha aqui nesse G questões de educação de filhos, certo? De educação de filhos. Que questões? A gente aprende aqui a olhar, a ter uma nova perspectiva sobre o mau comportamento da criança, certo? Criança faz criancice, não é isso que muita gente fala? E faz mesmo, né? Mas não é porque ela faz criancice que a gente tem que permitir que essas criancices aconteçam sempre sem direcionamento. Só que aqui a proposta é um novo olhar sobre esse mau comportamento, né? Porque eu entendo, assim como todos os doutrinadores que eu estudo, que uma criança que faz mau comportamentos, que tem mau comportamentos, é uma criança desencorajada. Então, a gente precisa encorajar os nossos filhos, certo? E como que a gente consegue isso? Quando a gente aprende a olhar diferente para aquela ação, né? Imagina assim, imagina um iceberg. Bom dia, tem gente entrando aí. Alonso, acho que é. Acho que Anne Cabral. Bom dia, gente. Imagine um iceberg, como eu estava retomando. Quando a gente está navegando no mar e a gente vê um iceberg, ou a gente vê nos filmes, a gente vê só a ponta do iceberg para fora, certo? Essa ponta do iceberg que a gente vê para fora é o mau comportamento da nossa criança. É aquilo que a gente vê a criança fazendo. Mas, para quem conhece de iceberg, sabe que embaixo do mar, ali onde a gente não vê, existe um conteúdo muito maior de gelo, né? O iceberg todo, ele tá lá embaixo, tanto que afundou o Titanic, não afundou? Então, a gente não enxerga essa parte de baixo, mas é toda essa parte de baixo que sustenta a ponta, o pico que a gente vê do lado de fora. E por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque aqui eu ensino vocês a olharem dessa forma. A gente, quando a criança tá fazendo birra, quando a criança chora, quando a criança responde a gente, quando a criança morde uma ou briga, enfim, qualquer tipo de mau comportamento, ela tá querendo comunicar alguma coisa por trás daquilo. Existe uma crença atrás daquele comportamento, entendeu? E é essa forma que eu convido você a tentar olhar, tentar enxergar com outros olhos esse mau comportamento para descobrir qual é a crença que tá por trás dele. Aí, o que? Baseado nisso, muitas pessoas me perguntam, Gabi, tudo bem, eu já entendi isso, mas eu não consigo identificar. A disciplina positiva, ela traz 4 objetivos equivocados de comportamento. Atenção indevida, poder mal dirigido, vingança e inadequação assumida, tá? São os 4 que a disciplina positiva traz. Então, essa semana a gente vai estudar um pouquinho disso. Quero ensinar para vocês como que a gente aprende a olhar o mau comportamento da criança, entender o que ela está querendo comunicar com aquilo, tá? Então, sem mais delongas, agora a gente vai entrar para um capítulo do livro de disciplina positiva da Janine Nelson que diz o que é mau comportamento. Então, vou começar a ler com vocês, tá? Olhando de perto, você verá que mau comportamento nada mais é que falta de conhecimento ou consciência, uma ausência de habilidades eficazes e comportamentos adequados do ponto de vista do desenvolvimento, desencorajamento, ou, frequentemente, uma questão que nos convida a utilizar nosso cérebro primitivo, para o qual a única opção é disputa por poder, desistência e comunicação ineficaz. Com frequência, aos adultos também faltam sabedoria, consciência e habilidades, tanto quanto às crianças, o que leva à utilização do comportamento de seus cérebros primitivos. É por isso que lutas de poder entre crianças e adultos são tão comuns. São necessárias ao menos 2 pessoas para o estabelecimento de uma disputa por poder. E os adultos frequentemente se sentem tão desencorajados quanto as crianças. Você veria o mau comportamento se o cio do seu filho ou do seu filho de uma forma diferente se você o visse como um comportamento desencorajado. Falta de conhecimento de comportamento adequado, comportamento do cérebro reptiliano ou comportamento típico da idade? O que ela está querendo dizer aqui, gente?
A criança, ela tende a reagir com um cérebro primitivo. O que é o cérebro primitivo? Vou explicar uma coisa para vocês que a gente aprende na nossa certificação de disciplina positiva. Imagina que isso aqui é o tronco cerebral e esse aqui é o nosso cérebro, tá? Ok, baseado nisso, esse aqui é o cérebro e esse é o tronco. Baseado nisso, essa parte aqui, que é a parte de trás da nossa testa, é o córtex, neocórtex, responsável por racionalizar todas as emoções. E aqui dentro é a amígdala, que é o nosso cérebro primitivo, a amígdala cerebral, tá? Que é responsável pelas emoções, basicamente, tá bom? O que acontece? A gente funciona dessa forma. Uma criança não nasce com o neocórtex desenvolvido. Ele vai se desenvolvendo ao longo da sua vida. O neocórtex, os estudos dizem que ele está completamente desenvolvido somente aos 21 anos de idade. É por isso que até na fase de adolescência é difícil lidar com eles. Por quê? Eles ainda não racionalizam tão bem assim as emoções, tá? O que entra em ação é sempre a amígdala. E imagine uma criança pequena, de 1, 2 aninhos, 3 aninhos, é muito mais amígdala, tá? É por isso que se alguém pega algo dela, a tendência dela é bater. É por isso que quando ela tá contrariada, a tendência dela é morder, a tendência dela é chorar, a tendência dela é gritar, entendeu? Porque ela não racionaliza aquilo. Então é isso que a Jane Nelson está querendo dizer pra gente, que toda vez que a gente enxergar um mau comportamento e entender que na verdade o que está acontecendo é isso aqui e a gente precisa ensinar a nossa criança a fazer isso aqui, a gente entende que aquilo pode ser resolvido de uma forma diferente, com encorajamento. Entendeu? Porque eles não têm capacidade emocional de fazer isso aqui se a gente não ensinar de forma correta. Se a gente não ensina, eles vão crescer sem saber? Não, gente, Deus é perfeito, né? O neocórtex vem, racionaliza, mas vai racionalizar essas emoções de um jeito desencorajador, né? E essa criança pode crescer e se tornar um adulto cheio de crenças limitantes, tá? Baseado nisso, vamos continuar. Na maioria das vezes, as crianças pequenas estão apenas agindo como crianças e não se comportando mal. Muitos pais e professores não conhecem o suficiente sobre comportamento humano e desenvolvimento infantil e, por esse motivo, tratam comportamentos adequados à idade como mau comportamento. É realmente triste pensar que tantas crianças pequenas estão sendo punidas por um comportamento que é adequado ao seu desenvolvimento. Por exemplo, crianças pequenas são punidas por se comportarem mal, quando na verdade seus cérebros primitivos ainda não se desenvolveram o suficiente para compreender o que é errado e o que é esperado delas. Elas não têm a linguagem ou as habilidades sociais para conseguir o que querem, principalmente quando o que querem parece irracional, inconveniente ou inadequado para os adultos em suas vidas. É de partir o coração ver crianças pequenas serem punidas com castigo quando ainda não desenvolveram a capacidade de realmente compreender causa e efeito. O que ela tá querendo dizer aqui? Gente, quantas vezes eu vejo pessoas já dando tapinha no bumbum de bebê de 9 meses, né? De bebê de 6 meses, porque tá chorando. Aí eles falam, é birra. Quando a gente entende que isso aqui, ó, não tá formado e é só isso aqui que tá entrando em ação, a gente entende que bater, punir dessa forma, não vai trazer nada de bom. Pelo contrário, a criança vai interiorizar o quê? Eu não sou amada. Eu sou rejeitada, meu pai não me ama, eu não faço nada direito. Lembra quando eu falei nas outras lives que a criança, ela é ótima observadora, mas ela é uma fraca intérprete. Por quê? Porque ela não tem capacidade de interpretar, né? O raciocínio dela aqui, ó, não tá formado ainda. Então é muito sério quando a gente age dessa forma, tá bom? E ela continua aqui. Quantas vezes as crianças se comportam mal porque estão cansadas ou com fome? Quem é responsável por isso? Frequentemente, isso é decorrente de circunstâncias que não podem ser evitadas, o que é mais do que razão para ter compaixão por seu filho e por si mesmo, em vez de rotular de mau comportamento. Então, assim, às vezes a gente sai de casa, sabe que a nossa criança está com sono, né? Sabe que está com fome,
Enfim, mas mesmo assim a gente quer sair da rotina e elas se comportam mal e a gente vai lá e pune por isso, né? É isso que ela tá querendo dizer aqui. Talvez as crianças não tenham sido respeitosamente incluídas na criação da rotina. Talvez adultos não tenham percebido que exigências são um convite à revolta e à disputa por poder, enquanto perguntas que estimulam a curiosidade e outros métodos da disciplina positiva podem convidar à cooperação. Pode ser bem estimulante pensar em termos de responsabilidade e focar em soluções e erros como oportunidades para aprender, em vez de em um mau comportamento e punição. O que ela está querendo dizer aqui? Que a gente tem que entender que algumas vezes a nossa criança, ela se comporta mal porque ela não foi envolvida na rotina. A gente saiu da rotina dela e ela se sente cansada, e por ela não saber racionalizar as emoções, ela vai vai agir de uma forma que não vai convidar a gente a ser tão, digamos, compreensivo, tá? Mas quando a gente entende por que ela tá agindo assim, ela tá com sono, tá com fome, isso muda aqui dentro. Tá bom, então é porque minha criança tá com sono que eu vou deixar ela me responder, eu vou deixar ela agredir o amigo. Não, gente, não é isso que a Janine Nelson fala aqui, não é isso que eu defendo aqui, tá? Nem a comunicação não violenta, educação não violenta, criação com apego, Montessori, não é nada disso, tá? A questão é, se a minha criança tá cometendo algum mau comportamento e eu sei de onde ele veio, né? Se é por falta de rotina, se é porque eu tô conversando com alguém e essa minha criança tá percebendo que eu não tô dando atenção para ela, eu preciso redirecionar o meu comportamento, certo? Então, assim, não é porque ela tá com sono que eu vou largar ela fazendo birra, manha, se jogando no chão. Ela precisa entender, né, como que aprender a racionalizar aquilo e como ela deve se comportar. Mas eu tenho que ter a sensibilidade para ensinar, tá? Então, não é sobre permissividade, de deixar a sua criança fazendo o que ela está fazendo, afinal você entende de onde vem isso, mas não é por isso que ela precisa continuar, porque você deixar, você não está ensinando nada para sua criança, tá? Você está permitindo que somente a amígdala funcione, e aí você não está ensinando ela a racionalizar. Então não é porque ela tá com sono, não é porque ela tá com fome, não é porque ela tá chateada, não é porque ela não queria ir naquele lugar que você foi, enfim. N motivos. Não é por conta desses N motivos que você vai permitir um mau comportamento. Mas também não é por conta desse mau comportamento que ela vai ser punida. Ela tem que ser encorajada e redirecionada, com firmeza e gentileza. Muitas vezes eu vou ter que agir com firmeza, vou ter que me impor, mas eu posso ser respeitosa ao mesmo tempo. Tá bom, gente? As pessoas têm dificuldade em ser firme e gentil ao mesmo tempo. Mas a gente precisa aprender essa habilidade. Quando a gente aprende isso, a gente consegue ensinar habilidades e características positivas de vida para nossa criança, tá? E é isso que a Janine Nelson está dizendo aqui. Quanto mais entendermos de comportamento, o nosso e o das crianças, mais eficazes seremos como pais e professores. Um bom começo é entrar no mundo da criança para compreender mais sobre comportamento desencorajador. Como Rudolf Dreikurs, que é um psicólogo austríaco que desenvolveu essa teoria, disse: uma criança que se comporta mal é uma criança desencorajada. Dreikurs descobriu 4 objetivos equivocados ou inadequados que as crianças adotam quando se sentem desencorajadas. Eles são chamados objetivos equivocados porque são baseados em crenças equivocadas sobre como se sentir aceito e importante. Quando Rudolf Dreikurs explicava os 4 objetivos equivocados, as pessoas frequentemente perguntavam: como vocês podem continuar colocando as crianças nessas caixinhas? Olha que legal que ele responde. Ele respondia: eu não as coloco lá, eu as descubro lá. Então, assim, não é rotular as crianças com essas crenças. Ele descobre que essas crianças já adquiriram essas crenças, né? E ele descobre que elas estão inseridas nessas crenças. E aí, ele trabalha o mau comportamento a fim de retirar a criança dessa crença. Ou melhor, retirar a crença dessa criança, certo? Então, a gente vai ver aqui nos próximos dias um pouquinho de cada crença, que é a atenção indevida, poder mal dirigido, vingança e inadequação assumida. Gente, é isso, tá bom? Então, hoje, essa semana, eu convido vocês a terem um novo olhar sobre o comportamento da nossa criança. O nosso objetivo aqui não é fazer uma conexão logo cedo, por isso que chama manhãs de conexões. Então, vamos aprender a nos conectar
melhor com os nossos filhos, tá? Entender, olhar, cada vez que eles estiverem fazendo alguma coisa, tentar olhar o que aconteceu antes, por que ele tá agindo assim, o que aconteceu antes dele ter esse ataque de birra. Ah, aconteceu isso, consegui identificar, o que eu faço a partir disso, tá? Porque lembre, deixar a sua criança continuar com o mau comportamento só porque você sabe de onde ele vem, só porque você sabe que ela tá com sono, com fome, com alguma chateação, não ensina nada positivo. Ela se torna uma criança sem limites, mimada e que não sabe ter autorregulação emocional, não sabe conscientizar ou racionalizar os seus sentimentos, tá? Então você precisa agir. Mas a tendência aqui e a proposta que eu tenho é fazer você agir da forma correta, de uma forma que encoraje a sua criança. Porque é isso que a gente precisa, gente, de adultos encorajados, né? Dá um trabalho lascado, mudar crenças depois de adulto, né? Quem já fez algum processo de coaching sabe do que eu tô falando, né? Dá um trabalho lascado, a gente muda a crença, a gente precisa de meses de processo aí com um profissional, né? A gente precisa comunicar diferente, a gente luta, existe fuga emocional, a gente se sente mal, dói mudar, dói. E a gente tem a oportunidade aqui de já começar certo, de ensinar certo a nossa criança, para que ela tenha que mudar o mínimo possível lá na frente. Então, eu convido você a continuar aqui comigo nessas manhãs de conexões para aprender um pouquinho sobre isso essa semana, tá bom? Muito obrigada para quem participou. Pessoal entrando aí, Mariana, Michele, Larissa, Nayara, Milena, Lívia, Mônica, Patrícia, Tainara, mãe.com. Muito obrigada, gente. Obrigada de coração mesmo, e a gente se vê amanhã no mesmo bate horário, 7h45, tá bom? Um beijo e até!